Alô, DBs, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje eu vou trazer aqui uma discussão bem legal aqui com o mestre Vinzão. A gente já trouxe ele várias vezes, já falamos sobre as viagens dentro do RPG, já falamos sobre a trajetória dele, falamos também sobre o surgimento da ferradura. Então, sempre que possível, eu gosto de trazer o Vinzão porque ele é um rapaz cheio de experiência histórica e sempre vai trazendo um melhoramento como mestre, como pessoa. Então, eu sempre tenho um motivo e eu procuro uma desculpa para trazer e convidar ele aqui. Então, novamente, seja muito bem-vindo aqui no canal. Obrigado, Rafa. É sempre um prazer estar aqui. É um canal que eu tenho um carinho enorme, você sabe muito bem. Então, Vizão, queria conversar com você hoje sobre um assunto que algumas pessoas consideram bem sensível, tanto que um vídeo meu que eu falei um pouco sobre os tipos de possíveis traumas que você pode colocar num personagem, no desenvolvimento literário. O YouTube restringiu um pouco a abrangência por ser considerado um tema sensível, traumas psicológicos e sociais. Então, nesse ponto, eu queria ver com você de é possível, se sim ou que não, trabalhar traumas, abordar traumas, seja o personagem que teve traumas e trazer ele pra cá, ou abordar temas sensíveis como bullying, preconceito, violência verbal. Eu queria falar um pouquinho sobre se é possível ou não, ou se for possível, como a gente pode dosar esse tipo de assunto dentro de uma sessão e desenvolvimento dentro do personagem na história. Essa pergunta, a resposta é 100% possível. Não só é possível, como o RPG terapia está surgindo com uma possibilidade de trabalho dessas questões. Já temos várias pessoas aqui no Brasil que estão aplicando o RPG terapia. O RPG como um espaço de ficção e fantasia, ele também se torna um espaço de subjetivação para que o jogador consiga transferir as coisas dele para o personagem, elaborar no personagem sem um risco real de consequências, como haveria na vida real aqui fora, né? E as habilidades que ele experimenta e experiencia dentro da mesa acabam se transcrevendo para o lado de fora. Entretanto, e aqui é um grande entretanto que eu acho que é o ponto principal dessa fala, eu acredito e falo que as pessoas não deveriam fazer isso nas suas mesas de RPG, porque esse é um campo da terapia. Esse é um campo da psicologia ou de terapia. E como diversos desses campos, se você não sabe o que você está fazendo, você pode estar, às vezes, dificultando o processo da pessoa. Todo mundo pode se autodeclarar terapeuta, mas as pessoas não podem se autodeclarar psicóloga, a não ser que elas cursem psicologia e tenham lá o registro do CRP. Mas, tipo assim, não é porque você é um bom amigo, um bom ouvinte, ou você acha que tem um bom manejo de pessoas, que você vai saber lidar com o trauma do jogador que ele está imprimindo dentro do personagem. Tá? São especialistas que fazem esse tipo de coisa, gente que estuda muito na psicologia para poder fazer esse tipo de elaboração. Por que a gente escuta falar tanto de coach ser um problemaço? Porque os coaches têm existem coaches excelentes, tá? Muito profissionais, e existe uma grande maioria de coaches irresponsáveis. Não estou dizendo que não tem psicólogo irresponsável, não, tem também. Mas assim, o coach às vezes faz um curso de um final de semana e se acha pronto para lidar com traumas das pessoas, para poder acolher as dores, fazer uma escutativa adequada, quando na verdade eles muitas vezes estão piorando a situação das pessoas, sabe? Reforçando o trauma, retraumatizando e cutucando. O RPG de mesa pode ser a mesma coisa. Você acha que você está botando a pessoa para encarar uma dificuldade que ela tem na vida dela, um trauma do passado, um abuso, uma violência, alguma coisa que aconteceu, às vezes, muito grave. E apesar do RPG ser um excelente espaço de subjetivação, se você não tem as ferramentas adequadas, você pode estar retraumatizando a pessoa e dificultando que ela se cure daquilo. Então, minha sugestão é: não faça. Não Vá faço. procurar RPG terapia. Certo. E se, por exemplo, assim, eu não sei dizer o quanto, por exemplo, eu, Rafael, eu nunca sofri um abuso físico. Às vezes só o que antigamente nos anos 90 chamava de é, punição educativa, o famoso ABEF. Tirando esse tipo de situação,
Tipo, claro, já sofri umas porradas na escola, mas eu nunca sofri aquelas violências graves que a galera realmente sofre, a ponto de pedaço de pau, violência, de traumas, de poder quebrar a perna, roxo, assim, tudo mais. Então eu nunca passei por essa situação. Então esse tipo de coisa, tirando o fator empático, isso não me afeta fisicamente pelo meu histórico. Nesse caso, por exemplo, e vamos considerar que na mesa, os 4 jogadores da mesa também nunca sofreram esse tipo de situação. Nesse caso, seria mais plausível, ou no caso, mais possível de abordar, porque isso não gera, ou talvez pelo fato de a gente nunca ter passado, pode passar a mão, tipo meio que passar do limite e na sessão gerar esse trauma por associação. Ou é um pouco mais seguro, já que nós nunca passamos, então não existe um possível gatilho quanto a isso. Tende a ser mais seguro. Mas como é que você vai saber? As pessoas têm mecanismos de defesa que às vezes o cérebro simplesmente esquece do trauma. Então você fala, você já passou por alguma coisa difícil? A pessoa fala, não, nunca passei. Só que uma situação no meio de uma cena de RPG às vezes engatilha a pessoa e sem ferramenta necessária, sem linhas e véus, sem um manejo necessário, você vai traumatizar a pessoa. Então assim, a primeira coisa que eu falo é terapia é para todo mundo. Todo mundo deveria estar fazendo terapia, todo mundo deveria estar procurando um psicólogo, sabe? Encontrar um psicólogo que encaixe na sua faixa de renda para você ter um espaço de subjetivação. Isso é muito importante. Quanto mais. Eu agora sou estudante de psicologia e eu sou casado com uma psicóloga há muito tempo, então, assim, a nossa visão de mundo ela começa a mudar sobre quais são os mecanismos que fazem as pessoas fazerem o que elas fazem, que às vezes é irracional, é emocional, é reativo. E uma pessoa que não está sendo acompanhada por um terapeuta, sem esse espaço de subjetivação, ela tem uma frase do Jung que fala assim: o inconsciente vai te governar e você vai chamar aquilo de destino. Né? Então a pessoa não tem um lugar para olhar para o inconsciente dela e ela fica repetindo o erro. E se, por que eu sempre me lasco? Por que eu só me relaciono com um homem cafajeste? Aí não, dessa vez é diferente. Ela vai lá e é cafajeste de novo. Por que você se atrai pelo cafajeste? Por que sabe, todas essas coisas estão no inconsciente, estão te governando, e se você não tem uma terapia para te auxiliar, você vai encontrar elas em todo lugar. O que me leva à questão: por que esse tipo de assunto está querendo ser trabalhado na mesa? Certo? Porque, olha só, o RPG, inicialmente lá nos primórdios do Dungeons and Dragons, ele era um jogo de exploração que não tinha ali um roleplay, uma interpretação, você não se misturava com o seu personagem. Era o teu bonequinho. É um boneco que vai pra frente, mata as coisas, e morria muito fácil também. E ele era sobre exploração. Ele era sobre você avançar nos ermos desconhecidos. Tinha uma grande masmorra, e você entrava na masmorra e saía da masmorra com um pouco de tesouro, e explorava um pouco mais, e você ia descobrindo a masmorra através da exploração. Isso muda a partir do Dragonlance, que começa a vender muito romance lá nos Estados Unidos, vira New York Times bestseller, e aí as pessoas começam a falar: nossa, dá pra fazer um personagem com um grande fundo psicológico, sabe? Uma história, um background e tal. Então o RPG ele toma novos ares. Ele para de ser sobre exploração, ele passa a ser sobre história, sobre a narrativa que está sendo contada. E aí, quando isso acontece, inevitavelmente, os jogadores vão se misturar com seus personagens. Você não tem como criar algo alienígena à sua experiência, ao seu conhecimento. Você vai criar algo que é minimamente familiar. Por mais que você ache irado um personagem assim, que você acha que é o completo oposto de você, esse personagem carrega várias coisas suas. E aí, sem querer, você dentro do jogo começa a subjetivar essa sua personalidade, a sua forma de reagir ao mundo e evoca todas essas coisas, porque sem querer também você pode estar pisando num campo minado. Aí, nós temos uma mesa que é mais gameista. Nós temos um foco de entra na masmorra, chuta a porta, mata monstro, rouba tesouro. Tem várias coisas erradas, eticamente, moralmente falando sobre isso. Mas não é sobre isso essa mesa. Essa mesa aqui é sobre matar monstrinho e ganhar tesouro, e nós não vamos entrar em debate ético, nós não vamos entrar em debate moral. Se eu começo a falar sobre a questão, mas e o filho do Goblin? E tem bebês Goblins na masmorra, depois você mata o Goblin, você vê os bebês Goblins, aí você vai matar ele também? E esse tanto de tesouro que você tá roubando? Na verdade, eles estavam roubando porque eles eram tipo assim, roubaram deles e eles estão roubando de volta. Agora você tá vendo que na verdade você tá do lado do mal. Você começa a mexer com coisas interiores da pessoa. Então, quanto mais você se aproximar dessa coisa da ética, da moral,
do que de possíveis traumas, de abuso, se você narrar cenas de estupro, violência, tortura, etc., aquilo pode dar gatilho nas pessoas. Aquilo pode ser uma coisa que, sei lá, eu quando era pequeno apanhei do meu pai, e aí apanhava muito, apanhava de cinto, apanhava de tudo. Aí eu encarno uma cena dessas, e muitas vezes até, tipo, sou eu que tô batendo, sabe, o meu personagem tá batendo, ou então é um outro personagem que tá batendo em alguém indefeso, e aí eu estou revivendo esse trauma, certo? Aonde eu vou subjetivar isso? Se eu não tiver um acompanhamento de terapia, eu não vou ter como conversar. Nossa, eu tava jogando RPG e aquilo mexeu comigo. Porque as pessoas não são terapeutas ali, as pessoas não são psicólogos ali, a não ser que você esteja se propondo a jogar uma mesa de RPG terapia. Então, eu digo assim, para não correr o risco, evita fazer isso. Joga uma coisa mais leve. Joga uma coisa mais boba. Tipo, pega um RPG mais divertido. Esqueci agora um aqui, mas aqui. Fábula, não. É um que imita o Zelda. É brasileiro, inclusive, esqueci. Cara, muito bom aquele ali. E ele é mais uma brincadeira, ele é mais leve, assim. Ele tem temáticas de fadinha, de você vai lá bater nos monstros, mas não é uma coisa gore, tipo. Sabe, é meio Zelda mesmo. Você bate no monstro, o monstro cai desacordado. Porque assim você evita pisar nessas zonas cinzentas. Agora, aí você sempre pergunta, é mais seguro fazer com pessoas que não são traumatizadas? Eu diria que é mais seguro fazer com quem está fazendo terapia. Se está todo mundo na mesa fazendo psicólogo e terapia, aí você mergulha o quanto você quiser. Pode fazer tortura, pode fazer coisas extremamente erradas eticamente, porque aí a mesa se torna um lugar de subjetivação. E aquela sensação que o jogador fica no final da sessão, assim, nossa, essa escolha foi muito difícil. Matar ou não matar essa criatura aqui, sabe? Tipo, se eu mato ela, eu salvo milhões. Se eu não mato ela, eu posso estar tentando. Eu posso estar causando um problema sério aqui. Você leva isso pra sua terapia. Você vai dormir com aquilo, aquilo vai mexer você, só que você vai ter um espaço para poder trabalhar. Então, minha resposta é essa. E é bem legal isso porque já passei por diversos pontos, tô na sua mesa aí já há de ano. E é legal porque, querendo ou não, mesmo que a nossa mesa dourada ela não seja um RPG terapia, muito longe disso, mas eu sinto muitas vezes que ela. Eu até brinco com. Vai ficar explicando para meus avós, para meus pais, para meus tios que são mais velhos e não entendem muito. Ah, mas o que você faz tanto? Quinzenalmente, nas quartas-feiras, de tal a tal hora. Eu falo, sabe, tipo Alcoólicos Anônimos, onde você junta num grupo, onde tá todo mundo lá em prol de alguma coisa positiva e desenvolve todo mundo? Eu tô fazendo isso. Ah, pô, então você tá, né? Sim, querendo ou não, já teve várias vezes da gente criar diversas. Nem foi você, foi a própria mesa que puxou assuntos e virou um debate psicológico, ético. Não, porque fazer aquele outro, aquele outro. E assim, e eu fico muito tocado com essas situações de muitas vezes eu, Rafa, concordo muito, mas o meu personagem não tanto, mas daí eu fico pensando, pô, até que ponto eu faço isso aqui e outro. E até você me trouxe um discurso que fez eu lembrar de eu tava jogando um sistema que brinca um pouco com. Que é o sistema Sigma da galera do X. E rolou uma cena onde foi bem curtinha, mas eu vi claramente que o Cid, que era o mestre, ficou um pouco desconfortável na hora de narrar. A gente tava num âmbito meio que de coisas ilícitas, desde drogas, sexo e tudo mais. E ele sugeriu uma interação do meu personagem com um vampiro meio Nosferato que estava propondo uma cena sexual. E eu vi que, na hora que ele estava dialogando como vampiro, eu via claramente o desconforto dele de encarar um personagem grotesco que queria fazer baixarias com o meu personagem. Até o ponto que ele mesmo narrou uma intromissão que fez com que ele não precisasse continuar com a cena e pediu 10 e na live pediu 10 minutos de break. Então, pessoal, vou pedir uns 10 minutos de break. Tenho certeza que foi pra. Tá, então. Foi até uma situação que
No caso meu, não tava desconforto, porque eu não sabia aonde ia chegar aquilo. Ele sabendo gerou um desconforto nele mesmo, porque provavelmente ou sabia o que poderia acontecer ou não queria que chegasse a esse tipo, ainda mais pelo fato de que estava em live, né? Ainda mais podia gerar uma situação muito maior, porque você não sabe quem tá assistindo, né, naquele momento. Então, realmente eu acho que é aquele ponto que você trouxe de o porquê vai fazer isso. Que a gente teve pelo menos eu já tive até 2 vezes a discussão. Mata ou não mata a criatura que vai gerar e até rolou debate na mesa, discussão, que isso, aquele outro, rolou. Teve respostas diferentes nas 2 sessões que eu passei por isso. Mas aí até trazendo esse ponto, onde chegou a ter essa discussão ética na mesa. Qual foi a motivação que você pensou na hora de montar essa cena previamente, ou no caso, poder seguir esses 2 caminhos, de matar ou não matar a criatura? E por que você decidiu colocar esse peso nessa campanha, dessa discussão ética moral, pelo menos nesse momento? Por que não foi do tipo, simplesmente, a tua criatura, show, né? NPC número 1, ou, aconteceu coisa, NPC número 2. Por que você quis trazer essa discussão ética na mesa? Aí você tá perguntando sobre a campanha Quem Jogou, que eu coloquei aquela cena Isso, mais crítica? exato, Certo. pra não dar muito spoiler também pra galera futuramente, quando virará a campanha, acredito eu. Eu amo os debates éticos e morais. Eu ando os questionamentos que são enraizados assim numa questão existencial. O navio de Teseu, o dilema do prisioneiro, o dilema do trem, que foi essa cena que você falou, puxar ou não puxar a alavanca, né? E eles são atemporais no nosso mundo justamente porque eles te colocam no lugar de quem tem o poder da decisão, de quem tem o poder de executar algo ali. E essas questões elas são debatidas há milênios na sociedade, as pessoas continuam debatendo o dilema do prisioneiro, todas as coisas assim. O dilema do prisioneiro não tanto porque ele já foi recebido ali pela teoria dos números, mas enfim, teoria dos jogos. Mas esses outros assim, eles são atemporais justamente porque eles até hoje questionam se tem certo ou errado, se tem, sabe? E não tem muito como você não tem uma bola de cristal, você não é onisciente. E eu tento colocar essas decisões o mais cinzentas possíveis. E essas são as decisões, na minha opinião, as mais cinzas de todas. Só que eu já paguei o preço por ter colocado isso. Eu rodei essa campanha 4 vezes. E eu passei por esta mesma cena que você está descrevendo, que é uma cena muito forte, 4 vezes. Das 4 vezes, 3 mesas escolheram um caminho e uma mesa escolheu outro. Mas eu sempre narrei de uma forma com que os jogadores deveriam escolher aquilo e lidar com as consequências do que eles estão escolhendo. Na mesa que foi escolhida o caminho que teoricamente é o caminho mais cruel, um dos jogadores, que você sabe muito bem, saiu da mesa, porque ele não aguentou o baque daquilo. Então, parte dessa estrutura também foi um chamado para mim para perceber que eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais psicologia, eu preciso estudar mais como lidar com isso, como acolher essa pessoa. Até mesmo um ponto que eu acho que é algo que eu penso que é essencial, assim, eu gostaria que todos os meus jogadores fizessem terapia, porque a pessoa ter saído fora é porque ela não conseguiu lidar com algo de dentro dela. Ela não conseguiu lidar com o fato de que ela achou que aquela foi a escolha má, a escolha errada. Enquanto o restante do grupo conseguiu lidar e seguiu em frente. Isso aqui é um jogo, isso aqui é uma aventura, é um espaço de sublimação. Só que o RPG tem esse potencial traumatizante, aquela pessoa talvez tenha sido retraumatizada. Assim, eu converso com o jogador até hoje, a gente troca várias figurinhas aqui, inclusive a gente tá tocando um projeto junto há pouco tempo atrás, mas na minha mesa rolou esse afastamento. Foi grave. Talvez o que aconteceu com você e o Cid tenha sido a mesma coisa. Talvez o Cid quisesse experimentar essa questão, talvez ele quisesse, tipo assim, eu acho que vai dar uma cena boa. Por que ele achava isso, sabe?
Não teve um. Não sei se ele faz terapia ou não, mas será que o psicólogo não perguntou pra ele assim, por que você acha que essa cena merece ser colocada? Será que ele compartilhou com o psicólogo? Eu acho que é bom colocar essa cena. Às vezes era uma coisa que o Cid queria trabalhar. E aí, ao narrar a cena, ele começou a se sentir desconfortável. Não sei se você ficou desconfortável, não sei se os outros ficaram desconfortáveis, mas você me narrar que ele pediu 10 minutos pra sair e pra depois voltar, me parece que ele precisou se recompor. E então parece que é um assunto que deve ser tratado com toda a seriedade, todo o respeito, toda a densidade que ele merece. Né? E numa mesa de RPG, normalmente, se as pessoas não estão tendo essas condições de lidar com essas coisas com a seriedade, eu não boto. Por que a sua mesa costuma ser uma mesa que a gente entra em coisas muito densas? Porque todo mundo parece que está muito bem amparado psicologicamente ali. Vocês puxam essas coisas, às vezes não sou nem eu. Vocês puxam entre si os debates éticos e morais que vocês querem abordar. E aí eu vou dando corda. Tem outras mesas que eu narro que um jogador puxa uma coisa dessas, tipo assim, eu quero entrar numa densidade ética moral aqui um pouco maior. Os outros jogadores não compram. Eles falam, velho, eu tô aqui pra matar monstro. Tô aqui pra. Então também é um trabalho de você identificar se você está vibrando com a mesa o que a mesa quer fazer, ou se você está deslocado da mesa. Talvez seja mais interessante você entrar numa mesa que vai mergulhar de cabeça nesses tópicos. A comunidade de vampiro, storyteller em geral, lobisomem, é uma comunidade muito mais psicologicamente densa. O próprio sistema ele já é o storyteller, né? É um sistema para você contar a história. Ele não nasce da exploração e migra para a narrativa. Ele já nasce na narrativa. E não obstante também, tipo, todos os jogadores de vampiro, todos não, tá? Tô maximizando. A maioria dos jogadores de vampiro tende a ser mais simulacionista, que é o que o meu personagem faria. Isso é o que o meu personagem faria, dado toda a história dele, toda a história dela. Então as pessoas encarnam mais esses personagens. Pode ser que uma pessoa que está querendo viver esse tipo de situação numa mesa de D&D ou numa outra mesa mais gameista, OSR, tenha que falar, olha, aqui não é o meu lugar. Eu vou lá para um de vampiro. Né? E os próprios jogadores de vampiro, eles também já tendem a ter um pouco mais de amparo para esse tipo de situação. Tem muitos jogadores que não. Tem muitos jogadores imersos de vampiro que, na verdade, vão retraumatizar e criar mais problemas ainda. E eles vão ficar pulando de mesa em mesa, tentando reviver esse trauma, tentando fazer aquele personagem denso, até chegar numa situação crítica, que ele vai reviver, e talvez ou ele vai ser acolhido pelo grupo, ele vai conseguir subjetivar aquilo, ou ele vai traumatizar todos do grupo e a mesa vai morrer, e ninguém sabe nem por que a mesa tá morrendo. Mas ficou um climão, fica uma coisa esquisita, não tô mais afim de jogar, e aí dá aquela desmanchada. Eu sempre quis jogar um sistema storyteller, tanto que eu. Muito graças a Deus de ter, da galera do X ter aparecido na minha vida por ter conseguido tanto o sistema quanto jogar com eles. Porque anos 90, vamos chamar assim, né? Meados de 2000 alguma coisa, Rafa aí de 15, 16 anos, descobrindo Vampira Máscara, onde já flertado um pouco com o D&D, nossa, esse aqui não tem tantos dados, eu posso utilizar da minha criatividade sem tantas regras que me permitem fazer aquilo, aquele outro. Disse, nossa, eu vou procurar uma mesa. Achei. Foi uma experiência que, na época, eu consigo. Eu entendo o quão legal eu achei, tipo, da experimentação. Só que eu percebo o quão desconfortante foi, porque o mestre criou, ele fez uma one shot. Ele transformou a sala de estar dele num covil vampiro. Colocou vela e tal, sangue falso, teia de aranha, os caramba 4. Tipo, um negócio bem Halloweenzão pesado. E fez um one shot de um jantar vampírico. Aí foi bem legal, assim, tipo, né, visualmente, storytellermente foi bem legal, mas só foi uma e nunca mais. E eu joguei outras vezes, mas aquele grupo nunca mais jogou Vampiro e a gente ficou migrando em D&D, Sete Anéis, RPG de Naruto, a gente foi caçando outros mais gameistas, porque parece que a galera começou a querer fugir desse tipo de sistema por medo de X e Y. Então eu consigo realmente entender o quanto, ainda mais um bando de adolescente de 15, 16 anos,
vivenciando na prática um rapaz que, acredito eu, na época era meio perturbado, porque as descrições e as cenas dele eram ricas de detalhes num nível que eu não sei dizer se ele era amante do gênero ou coisa pior. Então. Mas assim. Body horror. Mas daí eu penso assim. Já que existe todos esses pormenores que depende muito da mesa, depende da situação, até mesmo uma pessoa, por exemplo, que faz terapia, ela pode estar naquela semana não preparada para esse tipo de coisa. Então, no caso, por exemplo, como aconteceu no CID, ele pediu 10 minutos e todo mundo aproveitou esses 10 minutos para beber a sua água, fazer o seu xixizinho e tal. Mas, por exemplo, eu sei que existe RPG, principalmente nos últimos tempos, a palavra de segurança. Mas e se acontecer de, por exemplo, a palavra de segurança ela só auxilia a interromper o momento, mas percebe-se que o clima ficou bosta porque já iniciou, né? Começou a cena, a palavra de segurança parou, mas a cena já começou a acontecer. Aí, assim, meio que o ideal seria realmente uns 10 minutos, ou no caso, ó pessoal, valeu, falou, vamos aí agora, encerra por hoje, vamos tentar, tipo, sei lá, jogar um carteado, um truco, beber uma coca, ou ainda seria possível continuar, meio que apaga, volta aí uns pack e continua de uma cena que nunca existiu. É caso a caso. O alarme de incêndio, ele não faz com que o incêndio deixe de existir. Então, assim, a palavra de segurança é o alarme de incêndio. Assim, opa, tá pegando fogo. Então a gente para e a gente vai ver quanto que tá pegando fogo. Tá pegando fogo no andar inteiro ou tá pegando fogo numa lata de lixo? Ah, tá pegando fogo numa lata de lixo. 5 minutinhos, 10 minutinhos. Então tá bom, a gente apaga o fogo da lata de lixo. Volta aqui, como é que você quer pra gente não tacar fogo? Beleza, a gente segue. Tá pegando fogo no andar inteiro. Cara, não tem nada que a gente possa fazer hoje que vai fazer com que a sessão continue. Realmente vamos parar, vamos respirar um pouco, vamos ver se a gente marca uma próxima sessão e respeitar o tempo do coleguinha. Novamente, essa pessoa que tem através das linhas e véus ou da carta X, que são os principais mecanismos de segurança hoje em dia para mesas de RPG, né? Primeiro, ela tem que ter consciência de se ela já tá pegando fogo ou se tá ficando quente, certo? Então, assim, o quanto antes ela conseguir apertar o botão, melhor. Eu sempre explico assim, tá entrando num tema que eu não quero, você já aperta. Você não espera entrar no tema e depois aperta, certo? Mas mesmo que já entrou no tema, porque essa pessoa não tem uma consciência corporal, uma coisa assim muito de perceber que ela tá ficando tensa, tá ficando enjoada, tá ficando... se já entrou no tema, volta. Não existe isso de, eu já narrei, não sei o que lá. Não existe, cara, não existe. Você desmonta toda a narrativa. Não, vou voltar quantas cenas forem necessárias, a gente vai seguir a partir dali, tudo bem? Tudo bem. Mas é porque meu personagem fez isso. Não importa, eu sou o mestre aqui, a gente vai voltar no tempo, vai ter retcon sim, a gente vai seguir por outro caminho. Acabou. Acabou. É pra segurança da mesa, é pra que... Isso não serve pra proteger a história, isso não serve pra proteger o personagem A, o personagem B, isso serve pra você proteger a integridade da mesa. A integridade do grupo. Porque se o grupo a gente for seguir, passar por cima do que uma dessas pessoas está passando, o grupo vai se desmanchar. Se passa por cima de um, vai passar por cima do outro, e daqui a pouco passou por cima de todos e ninguém mais está querendo fazer aquele grupo. Então o grupo tem que agir como grupo nessa hora também, tem que acolher a dor da pessoa que está passando por aquilo e respeitar. E a outra coisa essa pessoa está tendo um espaço de subjetivação? Porque ela foi lá, apertou o botão de incêndio e tal, não fez nada de hoje até a próxima sessão. Se ela não fez nada, vai acontecer de novo. Em alguma outra cena mais pra frente vai ter outro gatilho. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Então, assim, ela precisa ter ali um psicólogo, um terapeuta, ela precisa estar explorando essas sensações, por que aquilo está causando gatilho nela, por que aquilo está causando um desconforto nela. Se ela não estiver fazendo isso, eu arrisco dizer que mais cedo ou mais tarde ela vai sair do grupo. Porque
se você tá o tempo todo usando essa palavra de emergência, que deveria ser uma emergência, você tá o tempo todo usando isso, você tá interrompendo sim a narrativa dos outros. E aí, assim como eu falei que o grupo tem que acolher a dor dela, ela também tem que ser capaz de acolher a dor do grupo. O grupo quer jogar uma história e ela tá impedindo, certo? É, então, assim, é uma via de mão dupla. No fundo, tudo cai no lugar do autoconhecimento. Você tem que ser capaz de entender os seus limites, saber dizer não, saber traçar uma linha dura, e as pessoas têm que ser capazes de acolher o seu limite. Falar, tá tudo bem, você tem o direito de dizer não, você tem o direito de falar não quero. Então, no caso, por exemplo, vamos considerar que a gente teve, né, ainda mais o pessoal que quer entender como fazer essas linhas de segurança, entender sessão zero, tem o que ajuda bastante nisso também, ensina também essas partes de sessão zero, conversa antes, mas faça o curso que vocês vão vai ajudar bastante nessa parte ferramentosa também. Mas, no caso, aí entra realmente nesse ponto que eu ia trazer até você já expôs. Houve uma conversa, houve uma sessão zero. Então, no caso, assim, a gente começa, pessoal, tudo bem a gente ter uma situação de agressão física, onde eu posso narrar alguém sendo espancado na rua com um pedaço de pau para iniciar uma sessão? Não, pode. Ah, eu posso bater em velhinho? Posso. Pode bater em criança? Pode. Posso chutar cãozinho? Pode. Beleza, aí todo mundo. Aí, vamos dizer assim que, do nada, depois de uma terceira cena acontecendo esporádica, a pessoa fala, não quero mais que tenha o cachorrinho sendo chutado, onde meio que, entre aspas, isso já se normalizou e anteriormente não. Aí, no caso, eu sei que é uma questão de bom senso, mas vale a pena, assim, ter essa... reforçar o autoconhecimento para a pessoa, para dizer assim, gente, se já meio que já não incomoda, tem esse caso da pessoa, tipo, do nada, vou dizer do nada, né, porque sempre tem diversos fatores, mas meio que, tipo, do nada ela falar, não, a partir de agora eu não quero XY. Sim, e ela tá 100% no direito dela. Isso é na vida, isso não é só no RPG, né? A pessoa pode mudar. Todo mundo tem o direito de mudar de ideia. Sabe, você topou uma coisa. Chegou, vamos sair pra balada, vamos pro barzinho. Você chegou no barzinho, olhou pro barzinho, sentiu uma coisa assim, falou, gente, eu mudei de ideia. Você tem o direito de falar, mudei de ideia e voltar pra casa. E aí aí cabe também essa coisa do, novamente, o grupo, a egrégora que tá construída ali. O grupo pode acolher essa pessoa, falar assim, nossa, tudo bem, mas a gente quer ficar com você. Então vamos para outro lugar. Vamos para um café, vamos para uma hamburgueria, não vamos ficar aqui no barzinho, né? Ou o grupo pode falar, pô, sinto muito, lamento, então você volta para casa e a gente se vê de novo semana que vem. A gente quer ficar no barzinho, né? Isso vai ser debatido na mesa. A pessoa tinha acertado na hora que a gente traçou os limites da mesa. Ah, vai ter tortura, vai ter isso, vai ter aquilo. Ela tinha aceitado. Passou 3 sessões, ela mudou de ideia. Beleza, vamos levar isso pra mesa. E o mestre também faz parte da mesa, tá? O mestre não tem que ficar fazendo coisa que ele não quer, não. Então, assim, se o mestre falar assim, mas eu quero narrar tortura e eu quero não sei o que lá, então, sinto muito, vai para outra mesa. Só que eu, infelizmente, eu não vou mudar as regras pra você. Mas digamos que o mestre é um mestre flexível. Ele fala, vamos conversar com o restante do grupo. Pessoal, fulaninha não tá muito confortável com as coisas aqui, eu sei que todos acordamos que ia ter tortura, espancamento, etc, etc. Tô pensando em mudar as regras, tá bom? Pra gente poder manter a fulaninha aqui. As pessoas também têm que ter a capacidade de não fazer nada para agradar a fulaninha. Ah, tudo bem, vamos tirar tudo. Mas eu queria viver aquilo, eu tenho que ser capaz. Eu queria viver isso. Sabe, sinto muito, mestre. Por mais que a fulaninha não esteja confortável, eu queria viver isso. Eu queria viver essa cena de tortura, espancamento, o que é que seja. E aí todo mundo vai construir como um grupo. Nós vamos pro barzinho ou nós vamos pro hamburgueria e pro café? Talvez hoje a gente vá pro barzinho, talvez amanhã a gente vá pra hamburgueria. Talvez você nunca mais ande com a gente, sabe? E todo mundo tem que lidar com isso com o coração aberto e falar assim, é normal e natural. Essa pessoa talvez encontre uma outra mesa, ou talvez essa mesa se torne a mesa que essa pessoa queria. E aí todo mundo vai se ajustando. Não existe uma fórmula, não existe um A ou B, faça A ou faça B. Tudo tem que ser visto na hora ali como que vai ser lidado. Eu acho isso bem legal porque dentro do diversos graus de níveis de violência, desde você é um idiota, até a manipulação mental da personalidade da pessoa e do controle, diversos níveis de violências psicológicas que a gente vê, às vezes até sendo mascaradas, até
mudança de personalidade ou inibição. Diz aí diversos fatores psicológicos que não precisa agora. Eu sei que existem diversos níveis, mas no caso, por exemplo, vamos considerar que a gente tente encontrar esse meio caminho do eu quero passar para a experiência da descrição de tortura, fulaninho ou fulaninha não quer ter isso, mas aí, por exemplo, aí no caso poderia do tipo, ó, e acontece a tortura, meio que tipo deixa então escreve meio que fala que a cena aconteceu e deixa meio que para cada um o coisa ou qualquer coisa, tipo, gente, fulaninha, ó, aconteceu tortura, tá? Tira 10 minutos, eu vou narrar então os outros três o que aconteceu e fica na sua cabeça, só que saiba que X foi torturado. Talvez poderia também, às vezes, encontrar dessa, né? Com certeza, isso é exatamente o que o Linhas e Véus propõe. Você traz uma linha dura e você tem outras coisas que são véus. Então vai rolar aquela cena de tortura. Eu não. A gente sabe que tem uma pessoa que é mais sensível. A gente passa esse véu. Vocês veem os guardas entrando com um prisioneiro dentro da cela da prisão e aí a porta vai se fechando lentamente enquanto vocês veem um guarda puxando um cacetete. A porta se fecha. Todo mundo sabe o que aconteceu ali atrás daquela porta, você não precisou descrever. Segue a narrativa. Novamente, eu pergunto, por que é necessário você entrar nesses detalhes tão mórbidos assim da tortura, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto de fazer isso, a não ser que eu queira especificamente causar algum tipo de sensação nos meus jogadores. Então, assim, quando eu quero que eles fiquem enojados com a cena, eles estão entrando num cemitério cheio de mortos-vivos, e aí eu narro aquela coisa visceral, o cheiro podre, sabe? É para evocar essa sensação. Mas eu rapidamente trago de volta para a história. Isso é só uma sensação, é só para você sentir. Você não precisa ficar 10 minutos narrando uma cena dessas para evocar essa sensação que ela traz. 30 segundos é o suficiente. Às vezes 1 minuto já passou do ponto. O mestre ele tem que ter a capacidade de empatia de estar olhando para os jogadores deles e ver se tem algum que está ficando desconfortável. Tá ficando desconfortável? Chegou a hora de parar. Passa adiante. Por mais que tenha um que tá empolgado, que tá tipo assim, que ele gosta desse tipo de coisa, a gente passa a régua por baixo nesse momento. Sabe? Se você estiver narrando uma cena solo para esse jogador empolgado, aí você entra o quanto você quiser, sabe? Mas o grupo tem regras do grupo. Eu acho isso muito legal da gente colocar todos esses contrapontos, porque eu já vi, tanto em blog quanto principalmente na gringa, é meio que direita e esquerda. Ó, se a mesa estipulou é isso, ou tipo, não, porque o RPG não serve pra isso e tal. Eu já vi muita gente que tem lá os seus milhares de seguidores trazendo essa ideia mais absolutista de pode porque o RPG é pra isso e não pode porque o RPG não é pra isso. Então, acho bem legal a gente trazer essa discussão, porque tem aquela máxima de Paulo, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas também tem a questão do consenso, da técnica, se a pessoa, mesmo não sendo um RPG terapêutico, mas ele tem um alicerce do mestre, tem um alicerce extra na terapia profissional mesmo, mesmo familiar, da mesma forma que hoje eu acordei, estou com vontade de assistir Ursinhos Carinhosos, mas depois eu quero alugar filme Jack Jogos Mortais Estripador, né? 1 e ficar repetidamente assistindo isso. RPG, querendo ou não, também é uma gamificação, né? Game. Total. Total. E eu acredito no caminho do meio. Sabe, geralmente A ou B, não estou dizendo que as são soluções, mas sempre tem uma terceira. E você engessar a sua mente falando ou é A ou é B, está te impedindo de ver a terceira solução. Na verdade, tem milhares de soluções, mas sempre vai ter um meio do caminho. Quando o meio do caminho for o B e o B for o C, vai ter um outro meio do caminho entre A e B de novo. Sempre vai ter um meio do caminho. E você tem que sentir com o fluxo da mesa, como que está indo aquilo. E é como a gente trouxe também no começo, não é uma questão de essa discussão, esse vídeo não serve para dizer
faça cenas traumatizantes psicologicamente ou não faça. Sempre a questão de converse, treine. No caso, até mesmo, mestre, você quero narrar uma cena de tortura porque eu acho que vai ser motivador, porque eu tô vendo que os meus jogadores estão fazendo muita side quest e não estão indo pra main quest. Eu quero que eles sintam ódio do meu vilão para que eles entrem na main quest. Vou atrás do terapeuta e falo assim, o terapeuta, então, X, eu queria muito fazer uma cena de tortura X ou Y, não sei se eu tô preparado, se a mesa está preparada, mesmo que o psicólogo não manje de RPG, querendo ou não, ele já viu um filme, ele já leu um livro, ele sabe dizer o poder que a arte vai influenciar na psique da pessoa e do ouvinte, né? Querendo ou não, tem tanto. Eu já vi tipo, terapeutas que. De uma sessão. A pessoa vai lá pra ter aquele apoio único. Total. Pra isso. Tipo, não quero fazer terapia, mas conversar com um profissional da área, nem que seja, por exemplo, no caso, eu tenho o privilégio de ter uma visão, tenho o privilégio de ter um colega, Matheus, que vai estar na parte 2 do vídeo sobre literatura, também que está estudando psicologia, que é um escritor nato. E a minha madrasta, que é psicóloga, então eu tenho vários conhecidos. Você pode conhecer alguém ou ter alguém que tenha um mínimo também de mecanismo de, você acha que vale a pena? Você acha que eu consigo? Às vezes até mesmo seu pai e sua mãe, tipo, eu queria fazer tal coisa. Você acha que é minha cara fazer isso? Ah, não, filho, eu acho que talvez seja. Eu conheço você, né? Desde pequeno nunca gostou de filme de terror e quer narrar uma cena de terror pros seus amigos. Acho que sempre vale sempre uma conversa e o equilíbrio, né? O bambu chicoteando pros dois lados. Total. Então, pessoal, a gente poderia ficar aqui horas, até tinha prometido pro Visão que ia ser uma conversa de 15 minutos, e aqui a gente já vai bater quase uma hora, mas a discussão que a gente trouxe aqui realmente é estudo, preparo. A gente tem aqui 700 vídeos no canal falando sobre a importância de preparar o estudo, o conhecimento, as pessoas, o equilíbrio. Então, da mesma forma que quero abordar qualquer assunto, eu quero construir um vilão, ele é um torturador mental, que ele é manipulador, que é isso, é aquilo. Eu quero fazer as cenas com ele. Isso os personagens, o arquétipo, entenda você mesmo. Eu acho que é sempre um engrandecimento para você, para mesa, e às vezes encontrar despertar uma chaminha que pode estar apagada ou até ajudar a apagar uma chama que esteja lá escondida há um tempo. E eu acho que é muito interessante, assim, pra sumarizar tudo, assim, que a gente debateu aqui. Primeiro, pergunte por que você tá querendo fazer aquilo. Se pergunte por quê você tá querendo narrar aquela cena, aquelas coisas assim. E segundo, pense nas consequências daquilo. Pense, o que isso vai gerar? Isso é só pra minha diversão? Isso é pra diversão de todos da mesa? Isso tem o potencial de gerar uma crise, um problema, um mal-estar? Na dúvida, se surgir algumas dessas coisas, tem potencial de gerar um mal-estar, tem potencial de gerar uma crise. Na dúvida, não faça. A não ser que você saiba o que você está fazendo. E se ainda assim você acha, não, eu acho que vai ser bom fazer isso, conversa com o grupo antes. Fala, pessoal, a próxima sessão tem chance de ter umas cenas mais tensas, assim. Vocês preferem que a gente siga ou vocês conversem isso com o grupo? O grupo também tem esse poder de decidir junto a você, né? E aí todo mundo vai conseguir jogar RPG de uma maneira muito mais segura, muito mais prazerosa para todos. Pessoal, essas foram as palavras sábias do Vinzão. E eu acho que se der tudo certo na minha agenda, na dele vai aparecer mais vezes para 2026, porque tem projetinhos bem legais que eu tô querendo fazer aí com a galera. Então, Vinzão, novamente, muito obrigado pela sua participação. Sempre é realmente um prazerzaço, ainda mais que você consiga um tempo para conversar, ainda mais se eu pudesse conversar mais vezes sobre outro assunto sem ser gravado, seria maravilhoso. Então, deixar aqui palavras finais para a galera, te encerrando o vídeo. Aí é pra eu me despedir? Sim, se despeça, você fala assim, só pra um beijo, valor, você roda a vinheta. Só agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, falar pra vocês me seguirem lá no Instagram, @vinzão, seguir o nosso canal de Game Chinchilla.
se interessou em algumas das técnicas que eu falei, algumas desse pensamento de como lidar com a mesa, eu tenho um curso bem extenso sobre diversas técnicas e vários desses debates que eu ensino as minhas ferramentas para poder lidar com esse tipo de coisa, que é Guia para Mestre de RPG, o Rafa mencionou aqui no vídeo, www.vinzão.com. E qualquer coisa também, eu sou uma pessoa super acessível, podem mandar mensagem no Instagram que eu respondo. Pessoal, muito obrigado para quem chegou aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Vou deixar também o linkzinho para vocês já irem direto para o canal, para a gente aí aumentar a gama de mestres que tem diversas capacidades e ferramentas. E fica aí o aviso. Sempre que você quiser construir coisa, técnica, porquê, necessidade, ambientação e, obviamente, controle melhor da situação. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!